O trabalho em si, ele fala do centro de Fortaleza como uma extensão da minha vida mesmo. Eu considero esse caminho do meu lar, né, da onde eu moro, para o centro da cidade, o centro de Fortaleza. Eu passei a observar muito esse cotidiano, comecei a pensar pequenas coisas até fazer grandes séries, né? Algumas séries minhas demoraram 5 anos, essas que estão na residência artística, outras demoraram 7 anos. Me chamo Diego San, sou natural aqui de Fortaleza mesmo, e atuo na cidade com gravura desde 2008. Alguns trabalhos meus, eles estão relacionados a intervenções urbanas. Na série Invisibilizados, eu tratava muito da questão social e das pessoas em situação de rua, né, de abandono. E o trabalho de intervenção urbana que eu fiz no centro de Fortaleza, que foi ocupar um dos bancos do passeio público, foi realmente tirar as pessoas desse local de invisibilidade, né? Quando a gente coloca uma obra de arte dentro desse contexto, por mais que seja uma obra que esteja relacionada a essa questão social, as pessoas passam a ver. Então a arte tem esse poder, né, de sensibilizar os transeuntes. Foi através de um livro, cara, também na época que eu estava fazendo meu TCC, que foi do Humberto Eco, é o Caixa de Pandora. Ele fala muito de questão de fotografia, essas questões, e ele fala dessas fotografias de guerra. Às vezes a pessoa tá de um jeito ou de outro, e ele fala dessa sensibilização das pessoas. Só vai por meio da imagem. Por mais que você esteja lá, pensando lá, parece que a pessoa não tá tão entranhada essa questão dentro dela que ela não se desprende, né? Ela meio que não se sensibiliza com nada na guerra. Aí quando alguém pega essa questão, embrulha e bota de um jeito, a pessoa se sensibiliza, né? Bom, com relação à palavra em si dessa nova série que eu estou construindo na residência artística, que é o título, né, o título da série, ela se chama Resistência, ela tem muito a ver com um período da minha vida que eu passei por uma dificuldade mesmo de saúde. E um dos trabalhos que eu fiz era um casarão deteriorado, que tentava mesmo resistir à derrubada, que é algo muito comum no centro, né? E o que acontece? Eu precisava meio que resistir a essas questões, né? Eu tive problemas sérios de coração, enfim. Tive o meu lado direito todinho paralisado, inclusive a visão. E com a questão da impressa que a gente passou no ateliê de impresso, eu voltei a trabalhar, e foi um momento muito importante da minha vida, foi quase a minha fisioterapia ter voltado a fazer novos trabalhos. E a palavra é algo bem importante, assim, porque no primeiro encontro que a gente teve no Impressa, o Bug, né, que é o responsável pelo ateliê de impressos, ele falou essa palavra em um determinado contexto, se eu não me engano, o próprio contexto do ateliê de impressos, e eu anotei essa palavra. Aí, a partir, né, dessa palavra foi que eu comecei a desenvolver essa nova série. Então, resistência tem a ver com essa questão de resistir, de existir, que a gente tem, né, não só os artistas, mas que é preciso para continuar, né, dar sentido à vida. Participei da exposição, né, das atividades do Impressa no ano de 2023. Foi algo importantíssimo para mim. O convite do Sobrado, né, ele aconteceu de uma maneira muito natural para a gente realizar essa residência com o Diego aqui no nosso ateliê de impressos.
E eu digo natural porque a gente internamente brinca e diz que essa residência ela é uma continuidade de uma ação que a gente fez em 2023, que foi a mostra impressa. A gente pôde reunir 25 artistas cearenses para explorar, né, conhecer, apresentar, enfim, desenvolver peças no nosso parque gráfico, que fica no térreo aqui do prédio, onde está a nossa galeria aqui do Ateliê de Impressos. E Diego foi um desses artistas selecionados nesse edital. E desde o primeiro momento, né, rolou uma empatia muito forte da gente com o próprio Diego e com o trabalho dele, né? Eu lembro que quando a gente estava num dos primeiros momentos onde a gente conseguiu reunir esse grupo de artistas e a gente apresentou a proposta do espaço, né, do que é o Ateliê de Impressos, né, de um espaço com foco no coletivo, né, um espaço de resistência. Isso ecoou imediatamente, né, no grupo inteiro, mas assim, em especial a gente sentiu, né, uma reverberação muito interessante em Diego, né? Ele abraçou essa ideia muito rapidamente, né, de uma maneira muito enfática, enfim, essas coisas desses encontros, né, de espírito mesmo, e rolou isso com o Diego. E quando a gente encerrou a mostra impressa, a relação continuou com vários artistas, né, o que é natural. E Diego foi uma dessas pessoas que se manteve aqui presente. Quando Sobrado nos convidou esse ano já, em 2024, para discutir a ideia de uma residência artística, né, e foi muito natural na primeira conversa, surgiu o nome de Diego. O trabalho dele é muito impressionante, né, dos outros colegas também, mas assim, essa empatia que apareceu no primeiro momento e que continua até hoje, né, só tem aumentado, tornou praticamente, né, o nome dele como unânime e deu super certo. Ele acho que era a pessoa perfeita para começar essa ideia de residências artísticas, né, nessa parceria Sobrado Dr. Zé Lourenço e Ateliê de Impressos. Então, foi assim que surgiu, foi praticamente... Diga o nome, Diego San, aí pronto, foi assim. E agora estou retornando para o Ateliê de Impressos em parceria com o Sobrado Dr. Zé Lourenço e o Instituto Mirante, com essa exposição, né? É importante para mim, eu recebo com carinho e tento devolver um pouco desse trabalho que eu faço, né, desde 2008. Ainda não havia feito uma exposição individual minha. Assim, eu entendo que é um momento bem maduro do meu trabalho e que eu posso proporcionar isso às pessoas, né? E dividir e aprender com elas também, que eu acho importantíssimo. Apesar de ser um caba novo, né, ele tem uma experiência absurda, né, e uma produção muito impressionante, né, um volume de trabalho muito impressionante. Eu acho que aí o ponto que a gente encontrou o ponto inicial foi a impressão. Eles fecham a cadeia produtiva toda da arte, né, o cara que propõe o conteúdo, que formata esse conteúdo, que produz o conteúdo e que comercializa o próprio conteúdo. O estilogravador popular está muito atento ao que está no seu entorno e há uma interpretação poética e lírica muito, às vezes até pueril, né? Muito virgem, muito pura do imaginário popular à sua volta. E Diego tem exatamente isso, né? Só que essa pureza, hoje em dia, não tem, curiosamente, muito a ver com a inocência que se percebe nesse romanceado, né, nesse romançal todo nordestino, do que ficou, né, dessa ideia de estilogravador popular. Então, eu entendo que o olhar, a sensibilidade de Diego de perceber uma arquitetura e uma população genuinamente nordestinas nesse contexto urbano, é muito, muito valoroso, né? Isso me chamou bastante atenção. Quando a gente
entendeu que a mostra Resistência seria um passeio por esse olhar de Diego, né? A gente começou trazendo um trabalho dele de bons anos atrás, onde ele se concentra nos personagens invisibilizados na nossa cidade, né? E aí eles aparecem em preto e branco, basicamente isolados do contexto urbano, né? O que é muito simbólico, muito forte. E isso acabou virando um prólogo da nossa mostra, né? Bom, enquanto artista, professor, pesquisador, eu entendo esse espaço não só como um espaço de residência artística, mas como um espaço também de educação cultural. Ou seja, a gente teve aqui oficinas tanto para crianças como para adultos e tivemos experiências incríveis com outros artistas que puderam vir à exposição, né? Ou seja, eu cresci enquanto artista e essa experiência só tende a melhorar cada vez mais o meu fazer artístico. A gente trabalhou a questão de uma gravura experimental, que eu chamo, que são gravuras feitas com uma caixa de leite, sucos de bebidas lácteas em geral. Foi bem importante a gente ter esse contato com outros artistas que não conheciam essa técnica de gravação na caixa de leite e impressão manual com a colher. O retorno que eles tiveram e que eu tive também é que é importante para o crescimento dos artistas. E o professor também que veio e que participou vão levar essa experiência para a sala de aula, ou seja, tudo que a gente fez aqui com relação às oficinas para os adultos vai reverberar tanto para os artistas como os professores da educação infantil aqui do estado. A partir daí, a gente passa a ter trabalhos numa escala muito maior, né? Uma escala monumental mesmo, praticamente, onde esses personagens ganham um destaque muito grande nesses cenários. E ele retrata uma arquitetura que é aquela arquitetura que resiste à especulação imobiliária na nossa cidade, né? Aqueles prédios ecléticos, enfim, belíssimos. E ele sempre dá atenção a esses personagens nesse momento, que vai se aproximando da fase resistência, que de fato é o que foi produzido durante a residência artística aqui no ateliê. Quando ele chega nessa fase, nesse momento, as figuras humanas, elas somem do trabalho dele, a imagem da figura humana some literalmente, né? Ela não está ali. Mas, contraditoriamente, ela permanece nessas imagens porque a arquitetura que ele enfoca apresenta os indícios dessas pessoas invisibilizadas, né? E é engraçado, é o que muitas vezes só se percebe dessas pessoas. Às vezes a gente vê, através das pichações e das manifestações políticas nas paredes desses imóveis, a gente se dá conta que alguma pessoa fez aquilo. O trabalho dele não é só a estampa, né? E por conta disso a gente fez questão de trazer, né, o ambiente de trabalho dele, né, o contexto de produção dele para dentro dessa residência,
né? Então, da gente se apropriar e conviver com as matrizes, né, que ele produz, o jeito dele gravar, né, as técnicas para uma reprodução arquitetônica, né, que são muito particulares dele, adaptadas muitas vezes de uma lógica de rua mesmo, né, de como você faz algum trabalho no muro, né, você desenha num caderno, você quadricula, né, e a partir daí você amplia. Né, Diego tem essa percepção, a produção dele passa por aí, né, então a gente trouxe Diego para trabalhar aqui dentro, a gente trouxe o trabalho, o ambiente de trabalho dele, a gente buscou reproduzir ao máximo esse microcosmos, né, produtivo dele aqui no ateliê. Eu acho que essa foi a grande troca que essa residência proporcionou. É difícil reunir palavras para agradecer o Sobrado, né? Acho que só diante de uma sensibilidade tão grande de perceber que um grupo tão novo quanto a gente, né, poderia contribuir de alguma forma para uma entidade tão consolidada quanto o Sobrado, né, e estabelecer quase que instantaneamente uma relação de confiança que é ímpar, é uma coisa muito linda, assim, é um encontro assim de vida muito bacana. A gente tem um orgulho muito grande e uma felicidade ainda maior de poder estar caminhando junto, né, ter encontrado, né, o Sobrado na nossa trajetória. O ateliê de impressos é o espaço que eu praticamente voltei a trabalhar depois de um problema de saúde que eu tive. Foi aqui que eu recomecei e é aqui que eu estou fazendo a minha primeira exposição individual. É um ciclo que eu não quero que se feche, mas que se prolongue na vida das pessoas que puderam vivenciar esses momentos aqui com a gente. Bom, enquanto artista, eu gostaria muito de agradecer primeiro ao Sobrado, Dr. José Lourenço, pelo convite para participar da residência, o Instituto Mirante por apoiar esse projeto e o Ateliê de Impresso por abraçar essa residência, né? Tanto como espaço físico, como também o local em que aconteceu as oficinas.